Esquece a dor que passa, é nuvem de fumaça em cinzas convertida. Por isso sempre pede a Deus consolação, pede paz ao coração. Viva a vida com alegria, sem melancolia, sem grande aflição. Viva a vida diferente no clamor de tanta gente que não sabe que esta dor nos leva à perfeição. Enquanto houver luar, enquanto o sol brilhar nos dias de tua vida, esquece a dor que passa, é nuvem de fumaça em cinzas convertida. Por isso sempre pede a Deus consolação, pede paz ao coração. Viva a vida com alegria, sem melancolia, sem grande aflição. Viva a vida diferente no clamor de tanta gente que não sabe que esta dor nos leva à perfeição. Eu quero ouvir a voz sem som, ver o que não se pode ver, achar em mim antigo dom, ser tudo que nasce pra ser. Eu quero ouvir a voz sem som, ver o que não se pode ver. Achar em mim antigo dom, ser tudo que nasce pra ser. Vai se acabar a longa espera, quero a esfera de onde vim. Vai se calar a velha folha, mansa final dentro de mim. Eu quero ouvir a voz sem som, ver o que não se pode ver. Achar em mim antigo dom, ser tudo que nasce pra ser.
ti, Senhor, de ti, Senhor, Liga o ventilador. os anseios, Tem que ligar o ventilador. as saudades, os receios, as vontades, os fracassos, as surpresas, a alegria e tristeza. Me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Bom, amigos, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Magali, que está retornando, né? Mais uma vez, muito bem-vinda. Então, vamos começar a nossa prece, nossa página. João, você quer fazer hoje? Não sei se. Faço, querido. Vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos, nos conectando com a espiritualidade superior, nossos benfeitores que nos tutelam, que acompanham este estudo abençoado, que tanto nos traz entendimentos, esclarecimentos sobre as verdades do Espírito, sobre as verdades do alto, nos auxiliando a nossa caminhada, trazendo-nos passos mais seguros, mais firmes, nos fortalecendo o ânimo, a coragem, ampliando a nossa fé, a nossa esperança. Então, nós rogamos a querido Jesus, nosso mestre amigo, que nos abençoe os propósitos, que abençoe esse estudo, que nos possamos sentirmos amparados e acolhidos por esses benfeitores, envolvidos por essas luzes, sedimentando-as em nossos corações, ampliando os nossos sentimentos para a nossa sensibilidade. Que o Senhor também abençoe os nossos irmãos que estão aqui conosco, nossos amigos desencarnados que vêm participar desse estudo, que eles também possam aproveitar cada instante aqui para as suas particularidades, para as suas questões mais íntimas, e assim todos nós nos beneficiarmos dessa luz, cada um com aquilo que mais lhe toca, cada um com a sua reforma que julga necessária fazer. Então, querido Jesus, abençoe a todos, abençoe os nossos irmãos, aqueles que não puderam estar aqui conosco, que eles também se sintam igualmente acolhidos e amparados. Que assim seja. A página, é o capítulo 92, né? Do livro Palavras de Vida Eterna. Solidariedade. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 15. Realmente, na terra, é mais fácil chorar com os que choram. Em muitas circunstâncias, mágoas alheias servem de consolação para nossas mágoas. Quem carrega fardos enormes, como que nos estimula a suportar os estorvos leves? Num desastre qualquer, que nos teria colhido, inclinamo-nos comovidamente para as vítimas, guardando, muita vez, a ilusão de que fomos agraciados por Deus, como se a responsabilidade de moratórias e empréstimos que nos são concedidos pela misericórdia divina, dentro da lei, fosse para nós regime de favoritismo e exceção. Ajudar aos que se encontram em provações maiores que as nossas é caridade sublime. No entanto,
é forçoso reconhecer que aconselhar paciência aos que choram, na posição de superiores tranquilos, é o mesmo que falar à margem de um problema sem estar dentro dele. Com isso, não queremos diminuir o valor da beneficência. Sem ela, nossas mãos se fariam garras de usura e o egoísmo transformaria a terra num manicômio. Desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram que alegrar-se alguém com os que se alegram. Porquanto, ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldade, ao passo que, para regozijar-nos com o regozijo dos outros, sem qualquer ponta de inveja ou despeito, é preciso trazermos suficiente amor puro no coração. Eu não tenho esse amor puro no coração, não. Ainda não. Assim, né, falou muito para mim aqui, porque assim, eu reconheço que ainda é difícil, a gente se compadece fácil, realmente, né? A gente se coloca no lugar do outro, nesses momentos de tristeza, quando a gente chega a alguém, principalmente com um ente querido, um familiar, um amigo, que está para um momento de dificuldade, um momento de dor, de luta, né? Principalmente se estamos também vivenciando as mesmas situações, a gente se coloca no lugar do outro, né? A gente se sensibiliza, a gente está ali, estende a mão. E assim, ele faz essa advertência também para quando não estamos numa situação tranquila, favorável, tudo bem, tudo correndo bem, aparentemente bem, e também que é fácil a gente externar essa acolhida, né? Levar uma palavra amiga, né? Para aqueles que vêm ter conosco, né? Que passam por alguma dor, seja ela qual for, física ou sentimental, né? E ele deixa claro aqui que isso também é uma caridade, né? Mas que é fácil de demonstrá-la. E eu me vejo nessa situação que é difícil a gente, né? Não que a gente se depare com um amigo, com um familiar, seja quem for, passando, né, por um momento de sucesso ou de alegria, é, porque às vezes, por exemplo, eu falo por mim no sentido, por exemplo, às vezes no trabalho, você está ali na situação que você almeja aquela situação, mas você não consegue, e o colega ali vai e consegue aquilo que você tanto busca, e você não consegue. Eu falo por mim, às vezes não de imediato, mas depois você para para pensar, né? Você reflete que isso não é um sentimento bom, mas eu não consigo, eu não tenho esse amor puro no coração ainda, de às vezes de imediato ali, poxa, de me alegrar, pô, queria ser eu ali, pô, por que que é o fulano, né? Eu passo por situações assim, eu reconheço essa fragilidade, essa chaga ainda no meu espírito, de me peguei em uma situação assim recente, de não me alegrar com a alegria do outro ali. Claro que a gente se alegra com tantas outras coisas, né? Mas ainda cada um de nós, acredito, a gente ainda traz essa ponta do ciúme, da inveja, né? De querer estar no lugar do outro. Nossa, mas por que ele? Por que não eu? Então, assim, eu acho que essa página trouxe muito isso. Foi o que falou mais alto para mim aqui, né? O Pepita, pode Então, concluir. João, eu achei até corajoso da sua parte você se colocar, mas eu acho que todos nós, muitas vezes, é o que ele diz aqui, você se alegrar com o sucesso, para você se alegrar com o sucesso do outro, para você, de verdade, sem ponta de inveja ou despeito, é preciso trazermos suficiente amor puro no coração. E como você falou, realmente acho que o amor puro, esse amor puro ainda não está em nós, né? Pode ser, pode, não estou dizendo. Eu estou aqui que nem o João, ainda não está em mim, mas pode ser que esteja em vocês. Eu acho que esse amor puro, né, que seria o amor que o Cristo é incondicional, esse amor, né, que não estabelece nenhuma cobrança, não é? Eu acho que ainda não está em nós. Fala, Glorinha, estou sentindo que você está querendo falar. Não, não quero falar não, estou concordando com você, é isso mesmo.
né? Principalmente quando o João, como ele falou, né? Quando a gente gostaria de estar numa determinada situação. Porque às vezes é fácil você se alegrar, não é? Com a alegria de pessoas, né? Que nos cercam. O São sucesso de um caras, né? filho, não é? Que nos são caros, de um amigo, né? As boas notícias, isso tudo é fácil. Agora, realmente, como o João falou, quando a gente gostaria de estar numa determinada situação e ainda não tem condição, é difícil para nós, né, a gente aceitar, né, que aquilo não aconteça conosco, né? Mas a gente vai aprendendo, né? Mas eu acho que reconhecer que nós temos essa limitação já é um primeiro passo, não é para trabalhar isso na gente, né? Porque na realidade pode ser que nós já tenhamos tido situações que hoje almejamos e que não valorizamos, e que hoje assim, as desejamos muito e elas escapam. Não conseguimos alcançá-las porque nessa etapa não viemos para isso. Você vê o coitado do Chico, ele fazia prova para, ensinava os outros colegas para fazer a prova lá para escriturário, para outra. E ele, imagina com o conhecimento que ele tinha, ele trazia tanta competência nessa área né, de tudo, ele conhecia tanto, e na hora ele não passava. E aí, uma vez, Emmanuel disse: não adianta, porque você não vai passar que ele tinha que ficar vivendo exemplificar a renúncia, a humildade, o viver com muito pouco, e ele queria melhorar de condição, porque ele tinha 6 irmãos do primeiro casamento e mais 6 da segunda esposa, quer dizer, aqueles irmãos, tem um período que tinha 10 pessoas, quer dizer, tem uma irmã que já tinha casado, mas ele tinha 10 pessoas, e aí vinham os sobrinhos, tudo às custas dele. Então, ele queria dar uma melhoradinha, mas ele tinha que viver com aquela coisa minguada. Então, eu acho assim, se a gente percebe que a gente está com um pouquinho de inveja ou de ciúme, aí a gente tem que dar uma sacudida. Não, peraí, eu não posso sentir isso. No momento, de repente, não é para mim, eu preciso exercitar, não é? Então, você imagina, às vezes, a pessoa tem um aspecto físico mais comprometido, aí tem uma amiga que tem assim uma beleza extraordinária, que tudo é fácil. A pessoa às vezes sente, uma vez uma pessoa comigo sentada, ela diz assim: por que é que eu tenho que me esforçar tanto para mostrar o que eu trago, quer dizer, a beleza que ela tinha interna, e ela não tinha, né, uma beleza exterior assim, e aquilo a torturava muito. E aí a gente fica vendo, né, que não deve ser fácil, mas essas são as nossas provações mesmo, né? Vamos então para a Gênesis, Glorinha. Bom, então nós estamos no capítulo 15, curas, e nós vamos para paralítico, né? Item 14. É, Kardec colocou aqui vários relatos, né, dos evangelhos das curas de Jesus, e depois ele vai trabalhando, né, isso e explicando para a gente, né? Então, paralítico, item 14. Tendo subido para uma barca, Jesus atravessou o lago e veio à sua cidade, Cafarnaum. Como lhe apresentassem um paralítico deitado em seu leito, Jesus, notando-lhe a fé, disse ao paralítico: meu filho, tem confiança, perdoados te são os teus pecados. Logo alguns escribas disseram entre si: este homem blasfema. Jesus, tendo
percebido o que eles pensavam, perguntou-lhes: Por que alimentais maus pensamentos em vossos corações? Pois que é mais fácil dizer: Teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de remitir os pecados, levanta-te, disse então ao paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico se levantou imediatamente e foi para a sua casa. Vendo aquele milagre, o povo se encheu de temor e rendeu graças a Deus por haver concedido tal poder aos homens. Que significariam aquelas palavras? Teus pecados te são remitidos. E em que podiam elas influir para a cura? O Espiritismo lhes dá a explicação como a uma infinidade de outras palavras incompreendidas até hoje. Por meio da pluralidade das existências, ele ensina que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existência anterior. E assim, até que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições, pois que as existências são solidárias umas com as outras. Se, portanto, a enfermidade daquele homem era uma expiação do mal que Elô, ele praticara, o dizer-lhe Jesus, teus pecados te são remitidos, equivalia a dizer-lhe, pagaste a tua dívida. A fé que agora possuis, ele deu a causa da tua enfermidade. Conseguintemente, mereces ficar livre dela. Daí o haver dito aos escribas, tão fácil é dizer, teus pecados te são perdoados, como levanta-te e anda. Cessada a causa, o efeito tem que cessar. É precisamente o caso do encarcerado a quem se declara: teu crime está expiado e perdoado. O que equivaleria a se lhe dizer: podes sair da prisão. Então, esse caso aqui, né, do paralítico, né, que estava deitado, é mais daquela situação em que Jesus nem toca no enfermo, né? Ele fala, né? Levanta-te, né? E por quê, né? Jesus ali só de olhar para ele já viu, né? A, a regeneração, porque ele teria que, né? Já estava em vias de passar, né? Então, notando-lhe a fé, né? É óbvio que Jesus ali não fez uma cura. A gente sabe que nós também somos médicos de nós mesmos, né? Nós participamos dessa, mas nenhuma cura que Jesus efetuou ali era em vão, era, né, só para mostrar um poder, né? Então ele já bate o olho no paralítico, já percebe, não é, que ele já é uma criatura que, como diz Kardec aqui, já podia dar por quites as suas dívidas, né? E ele ali naquele momento, a gente pode ver assim, também várias situações, né? Que ele está no meio dos escribas, né? E que falam que Jesus estava blasfemando, né? E ele mostra ali claramente para eles quem ele era, né? Quem era é, Jesus, né? E eles, como sempre, se sentem revoltados, né? Se sentem incomodados, não é, com aquela cura, né? E é, e é isso, né? Ele fala para o paralítico: tem confiança, perdoados
te são os teus pecados. Então, ali naquele momento, está quitada a dívida, né, de, de situações anteriores, né, daquele paralítico, né? Então, é isso, né? E aí a gente vê, né, que Jesus não precisava nem tocar na criatura, né? Ele já sabia, quem estava diante dele, né, e o que precisava ser feito, né? Então podem falar aí vocês. É porque, inclusive, a gente Pergunta, só um sabe que, minutinho, digamos, Pepita. Jesus não curou a todos, não é? Sim, Ele a gente vai curou ver a depois dos alguns, né? leprosos. Jesus não curou a todos. Então, ele percebia aqueles que estavam em condições de receber aquela dádiva. Corações já, digamos assim, trabalhados, não é? Lá, mais, digamos assim, burilados, a pessoa já E até resignada, não é? A gente vê o lance da mulher hemorroísa, que eu acho um dos mais bonitos, né? Aquela mulher lindo, né? torturada, né? Totalmente segregada do grupo familiar, da sociedade, de tudo, e ele a resgata, e quer dizer, ela tinha, e sem ter revolta. O que a gente percebe é que em todos os enfermos que Jesus trata e cura, você não vê a revolta. A rebeldia é incompatível com essa misericórdia divina. E aí a gente vê, e a maneira como Kardec explica, gente, é extremamente É, didática, excelente, verdade. não tem o que É, questionar, mostrando que, olha, ele diz isso, levanta-te, anda, ou teus pecados serão perdoados, porque na realidade tudo é a mesma coisa, ou seja, você está em fim dessa prova, sua prova está finda, pode ter sido abreviada em função da resignação do doente, em função de uma série de coisas, mas você se tornou digno de restabelecer a saúde. E aí ele não, a pessoa ficava revoltada, os fariseus, porque, gente, para eles, Jesus era um nazareno, ou seja, uma pessoa sem instrução, sem cultura, não fazia parte do grupo seleto, né, dos senhores da lei, dos escribas, não fazia. Então, eles achavam que, como um ninguém poderia ter o poder de curar, né? E tinha. E ele, né, Pepita, quando se dirigia a esses fariseus, ele sempre pontuava para eles: vocês sabem bem quem eu sou, né? Assim, eu É, sou eu sou o Messias, né? Como quem diz, eu tenho autoridade, né? Para curar, para, né? Nas profecias, está nas escrituras, né? Então ele ao mesmo tempo que ele promove, e não era a cura do corpo, né? Era a cura, o objetivo dele não era curar os corpos, né? Ele mostra que ele é exatamente o Messias, né? O enviado, né? E que eles não aceitam de maneira nenhuma. alguém gostaria de tecer algum comentário a respeito desse trecho? Fala, Pepita, Lúcia. eu queria fazer uma pergunta que há um tempão já é que eu vou esquecendo. O que que ele quer dizer com filho, com letra maiúscula, quer dizer, eu imagino Jesus, filho do homem? Então, Filho do Para que Homem saibais que o filho do homem. é um título que ele se atribuía e que equivalia a esse Messias, o Filho do Homem, quer dizer, era o filho da humanidade, era o Eu acho que representante da alguns humanidade, profetas se referem a ele como o filho do o homem. Filho do Homem. Alguns profetas, eu não sei quais. Sim, então, Mas quando se referem ao Messias que virá, eles falam que é o filho do homem, né? Eu não sei se é uma expressão, é uma né, expressão que eles deles, tinham assim, né? como para Porque se é referir. o filho de Deus, mas eles falavam É, filho do homem. é. Mas é Mas para eu acho si, que esse homem é humanidade, é como se fosse o filho da humanidade, o representante, e Jesus, ele mesmo se intitula o filho do homem, né? Para ser haver essa identificação com as profecias. Tá certo.
ele se mostra, né? Nesse momento, quando ele fala o Filho do Homem, ele está mostrando para os fariseus que ele é aquele Filho do Homem que está lá naquelas profecias, né? Tá lá para trás, né? Isso eles ia revoltando, né? E indignando, né? Esses doutores da lei, né? Enfim, eles imaginavam um outro tipo, esperavam outro tipo de Messias, né? Mais alguma Pode continuar? colocação? Pode, não sei como é até que horas vai, são 16h09. 20, até Tá, 20. tá, então pode continuar agora. Então, agora vem os 10 leprosos. Item 16. Um dia, indo ele para Jerusalém, passava pelos confins da Samaria e da Galiléia. E, estando prestes a entrar numa aldeia, 10 leprosos vieram ao seu encontro e, conservando-se afastados, clamaram em altas vozes: Jesus, Senhor nosso, tem piedade de nós. Dando com eles, disse-lhes Jesus: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. Quando iam a caminho, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou sobre seus passos, glorificando a Deus em altas vozes, e foi lançar-se aos pés de Jesus com o rosto em terra, a lhe render graças. Esse era samaritano. Disse então Jesus: Não foram curados todos 10? Onde estão os outros 9? Nenhum deles houve que voltasse e glorificasse a Deus, a não ser este estrangeiro. É uma pergunta, né? Não, nenhum deles houve que voltasse e glorificasse a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse a esse: Levanta-te, vai, tua fé te salvou. Está em Lucas, né? Aí aqui a explicação de Kardec. Os samaritanos eram cismáticos. E aí uma coisa interessante, né, que eu nem sabia disso. Cismáticos têm aqui aqueles que se separaram do corpo ou da comunhão de uma religião. Então, né, eles eram assim à margem, né, assim da religião deles lá, né? Os samaritanos eram cismáticos, mais ou menos como os protestantes em relação aos católicos. E os judeus os tinham em desprezo, como heréticos. Curando indistintamente os judeus e os samaritanos, dava Jesus ao mesmo tempo uma lição e um exemplo de tolerância. E fazendo ressaltar que só o samaritano voltara a glorificar a Deus, mostrava que havia nele maior soma de verdadeira fé e de reconhecimento do que nos que se diziam ortodoxos. Hoje é difícil. Acrescentando: tua fé te salvou. Fez ver que Deus considera o que há no âmago do coração e não a forma exterior da adoração. Entretanto, também os outros tinham sido curados. Fora mister que tal se verificasse, para que ele pudesse dar a lição que tinha em vista e tornar-lhes evidente a ingratidão. Quem sabe, porém, o que daí lhes haja resultado? Quem sabe se eles terão se beneficiado da graça que lhes foi concedida? Dizendo ao samaritano: tua fé te salvou, dá Jesus a entender que o mesmo não aconteceu aos outros. Então, essa passagem aqui é aquela que você falou, né? Que Jesus não curou a todos, né? E também aqui Kardec questiona, né? O que pode ter resultado a eles, né? A gente sabe que ele dá a entender que provavelmente os outros voltaram até a adoecer, né? É provável que a doença, como acho que em quase todas as outras curas também, muitos a gente sabe que voltaram, né, a doença, porque o que Jesus sempre mostrou é que que a cura tinha que ser, vamos dizer, a extirpação
de uma doença moral, de uma doença do nosso espírito, não é? E não a doença da nossa carne, do nosso corpo, né? Se o que nos leva, porque essa doença ela sinaliza, né, alguma coisa, né? É um resgate, enfim, é uma prova, né? E se ela existe, é porque em algum momento a gente, né, se rebelou contra a lei divina, a gente, né, fez algo que, né, precisávamos reparar com essa dor, né, com essa doença. E se a cura é em vão, né, é melhor que que você permaneça com a doença, porque eu acho que vai ser muito mais vantajoso, né, para o nosso espírito, que a doença permaneça até que a gente consiga purgar toda a nossa, não é? Tudo aquilo que a gente traz que precisa ser é, drenado, né, das nossas imperfeições, né? Então, e aqui é interessante, né, o único que volta para agradecer ser justamente aquele que era discriminado, né, pelos judeus, e é mais uma lição, né, de humildade que Jesus deixa ali transparecer, e também a questão de se mostrar aos sacerdotes, né, porque os leprosos, a gente já falou muitas vezes, né, eles não podiam estar em contato com a sociedade, então a primeira coisa que eles tinham que fazer em caso de cura, né, talvez fosse muito difícil isso acontecer, mas tinha que ter a permissão, né, dos sacerdotes para voltar ao convívio social, né? E a primeira coisa que Jesus fala para eles é para que eles se mostrassem aos sacerdotes, e na mesma hora ele os cura, né? São curados todos, né? E, e isso, né? Só com a palavra, sem tocá-los, eles ficam afastados, né? Jesus, né, fala para ele, não, continuem, né? E vão lá se mostrarem aos sacerdotes, e no mesmo instante eles ficam curados, né? E aí eu passo a palavra para vocês. Repara que quando você falou da doença como um expurgo, né? Um expurgo para drenar todos os resquícios de sentimentos, digamos assim, que são contrários ao amor, contrários a tudo, digamos assim, que o Evangelho prega. E uma dessas coisas seria essa gratidão a Deus, gratidão, o reconhecimento do filho que recebe uma dádiva do pai. Então, no mínimo, ele precisa ter esse espírito de gratidão. Então, o samaritano, mal visto, né? Os judeus não falavam com os samaritanos, não falavam, porque eles realmente eram considerados inferiores, era alguém que não seguia os preceitos, não seguiam os preceitos à risca, sim, eles eram, digamos ali, segregados. E, no entanto, ele quer mostrar que, olha, não adianta o rótulo de fariseu, o rótulo dos sacerdotes, que cumprem à risca todos os preceitos, se o coração está cheio de impureza, de sentimentos ruins, se essa criatura não está realmente voltada para Deus. Porque, no mínimo, você teria que ter a gratidão. Meu Deus, estou curado. Olha, no mínimo, você vai voltar, porque você não está curado de uma unha encravada, gente. Não está curado da queda do cabelo. Não está curado, você está curado de uma lepra. Ou seja, é a pele, é a carne apodrecendo, é o mau odor, é a exclusão total da sociedade, né? Então, o aspecto daquelas. Então, você está curado de algo muito, 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 muito grave. E aquilo significaria, olha, você está apto a voltar ao convívio social. E aí você nem agradece, nem diz, meu Deus,
obrigado, né, se jogar por terra, que foi o que ele fez. Se joga, se dobra, se ajoelha e beija os pés de Jesus em agradecimento. Não é que Jesus, veja bem, Jesus não diz assim, voltou para me agradecer. Ele diz, não voltaram para agradecer a Deus, ele ali é apenas instrumento. Então, ali não é que ele queira agradecimento para ele, mas ele quer o reconhecimento da criatura. O Divaldo conta uma passagem de quando ele foi visitar Sai Baba, e aí ele diz que quando Sai Baba, Sai Baba tinha um educandário de crianças, acho que eram meninas, enfim. E aí elas eram todas, quando ele apresentava esse educandário, as crianças vinham todas, sentavam ao chão, ficavam ali quietinhas para conversar. E nesse dia, estavam elas, as professoras, enfim, eles se atrasaram, não estavam ali prontos. E aí ele diz que quando Sai Baba vem caminhando, ele só vê a luz, que era assim, é como se tivesse uma cortina, passava por baixo a luz de Sai Baba assim, irradiando. E quando ele chega e vê que as crianças não estão ali apostas, ele dá uma bronca, dá uma bronca solene nos educadores, nas crianças. E aí o Divaldo fala exatamente isso. Não que ele quisesse ser endeusado, homenageado, nada disso, mas porque ali teria que ser desenvolvido esse sentimento de reverência e de gratidão àquela figura que estava ali entre eles, que não era qualquer um. A gente sabe que Sai Baba também não é qualquer espírito, né? Os prodígios que ele fazia desde criança, né? Ele se vinha como um mestre, né? Um educador, que ele viria depois como mestre do amor, mas a gente vê e ele dá essa bronca. E aí Jesus também, Jesus não precisa de incenso, não precisa que a gente fique falando um monte, É verdade. elogios, que às vezes a pessoa começa a fazer a E prece. nem ele, em momento, como você falou, em momento nenhum ele fala que eu curei você, né? Não. Foi Ele Deus fala, que a tua curou. fé te salvou, a tua fé te curou, né? Não, e você vai agradecer a Deus por isso, não é a mim. É. Mas tem que haver essa gratidão. Então, se aqueles espíritos, nem com essa dádiva, eles se dobram, se curvam, né, em gratidão ao Pai, é porque o coração deles não foi devidamente purificado. Não, eles não foram devidamente tocados. Então, é provável que, como você disse muito bem, a doença reapareça, né? Porque provavelmente eles vão se voltar para o mundo, tirar. Tem o Humberto de Campos, tem uma Porque é página que melhor que fala que doença eles fique. tem uma parte que tem o Humberto de Campos tem uma crônica que fala desses leprosos e que fala que eles voltam para o mundo, querem tirar as diferenças de tudo que eles perderam. E aí, ou seja, eles voltam para o problema que gerou a lepra, né? Como uma doença da alma. Agora, só rapidinho, o tempo já acabou. E mais um sinal, quando ele cura um samaritano, de que ele veio para todos, né? E isso incomodava, né? A gente vai vendo, os fariseus se incomodam. Porque aquela ideia de exclusividade que os judeus tinham, né? Não, que o Messias né? É Jesus nosso, o Messias é para é, nós, o povo exatamente. escolhido. Jesus né? Então, mais um sinal de que, como ele dizia, né? Vim para quem precisa de médico, né? Bom, então vamos começar o capítulo 3, no mundo maior. Lúcia, quer começar? Posso sim, Pepita. Vamos ler os pedaços pequenos para a gente ir trabalhando isso. Tá, você me avisa quando. Tá. A casa mental. Retomando a companhia de Calderaro na manhã luminosa, absorvia-me o propósito de enriquecer noções pertinentes às manifestações da vida próxima à esfera física. Admitido a colônia espiritual,
que me recebera com extremado carinho, conhecia de perto alguns instrutores e fiéis operários do bem. Inquestionavelmente, vivíamos todos em intenso trabalho, com escassas horas reservadas a excursões de entretenimento. Demais, fruíamos ambiente de felicidade e alegria a favorecer-nos a marcha evolutiva. Nossos templos constituíam, por si sós, abençoados núcleos de conforto e de revigoramento. Nas associações culturais e artísticas, encontrávamos a continuidade da existência terrestre, enriquecida, porém, de múltiplos elementos educativos. O campo social regurgitava de oportunidades maravilhosas para a aquisição de inestimáveis afeições. Os lares em que situávamos o serviço diuturno erguiam-se entre jardins encantadores, quais ninhos tépidos e venturosos em frondes perfumadas e tranquilas. Não nos faltavam determinações e deveres, ordem e disciplina. Entretanto, a serenidade era nosso clima e a paz nossa dádiva de cada dia. Quer comentar esse trecho, Lúcia, que você leu? Aham. Pepita, eu não, na quinta-feira passada, eu não assisti. Eu não sei assim o contexto disso aqui. Ele está descrevendo onde eles estão, a quem eles estão ajudando, o ambiente, mas eu não sei assim a ligação disso com o anterior. Se você pudesse, por favor, aí falar por mim. Não, eu acho que aqui, na realidade, ele não está, digamos assim, vinculando ao anterior, ele está apenas fazendo uma descrição de como é a vida deles nesse plano espiritual, porque ele vai dar prosseguimento. Daqui para diante, é que ele vai começar uma série de reflexões para fazer uma comparação, digamos, dos espíritos que vivem nessa condição de trabalhadores operosos. Então, repara, vivíamos todos em intenso trabalho, com escassas horas reservadas a excursões de entretenimento. Então, ele deixa já claro o grau de comprometimento. A gente sabe que quanto mais é elevado o espírito, mais ocupado ele é, mais trabalho ele tem sob sua responsabilidade. Então, ele deixa claro aqui que, olha, ele fazia parte desses trabalhadores com muitos compromissos e pouquíssimos momentos de lazer, quer dizer, de entretenimento puro, simplesmente puro. E aí ele vai dizer que eles usufruíam de um ambiente de felicidade e alegria que os favorecia. Então, trabalhavam todos de boa vontade, com alegria, com bom ânimo, e aí isso, de uma certa maneira, tornava, digamos assim, os compromissos, o peso das responsabilidades deles ficavam amenizados pelo modo como eles viviam, quer dizer, com o prazer que eles tinham em trabalhar, em servir, e com esse espírito de solidariedade, de cooperação, de boa vontade. Aí ele vai dizer outra coisa. Nas associações culturais e artísticas, era como se fosse a continuidade da existência terrestre, porém enriquecido de múltiplos elementos educativos, porque aqui nem sempre a arte educa, nem sempre essa coisa é produtiva, né? Nem sempre a cultura eleva entre nós, no caso deles, não. Era sempre enriquecido esses momentos de elementos. Aí ele vai falar mais uma coisa que eu achei importante, que o campo social oferecia oportunidades maravilhosas para a aquisição de inestimáveis afeições. Ora, se todos eram de boa vontade,
se todos estavam trabalhando com uma disposição em prol do bem, se havia neles assim, esquecer o egoísmo, se havia. Então, havia um espírito de solidariedade e boa vontade, então era fácil ali as pessoas se tornarem amigas, queridas, não é bem. Era bom, né? Aí ele vai dizer também que, além de tudo isso, as casas onde eles se acolhiam eram extremamente aprazíveis, porque elas eram como os lares em que nos situavam, o serviço noturno, erguiam-se entre jardins encantadores, quais ninhos tépidos e venturosos em frondes perfumadas e tranquilas. Aí ele vai dizer, mas olha, mas apesar de tudo isso, não nos faltavam determinações e deveres, ordem e disciplina. Porém, a serenidade era nosso clima e a paz nossa dádiva de cada dia. Olha só que maravilha. A disciplina, eu acho que a gente ainda tem uma certa dificuldade para ter essa disciplina de pensamento elevado, de otimismo permanente, a paz contínua. Não importa que você tenha 1000 coisas para fazer e a gente aqui já fica estressado, agitado. Lá não. Tem 1000 coisas que você vai fazer ao seu tempo, no momento preciso, mas com calma e num clima de paz e de harmonia. Eu achei isso fantástico, né? Aí a gente vê que já não é o André que chegou em nosso lar, já é o André com plenas atribuições, com compromissos, com tudo ali, né? Trabalhando. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Magali, você quer ler um pouquinho hoje? Arremessara-nos à morte a atmosfera estranha, a luta física. A primeira sensação foi o choque. Empolgara-nos o imprevisto. Continuávamos vivendo, apenas sem a máquina fisiológica. Mas as novas condições de existência não significavam subtração da oportunidade de evolver. Os motivos de competição benéfica, as possibilidades de crescimento espiritual haviam lucrado infinitamente. Podíamos recorrer aos poderes superiores, entreter relações edificantes, tecer esperanças e sonhos de amor, projetar experiências mais elevadas no setor e reencarnacionista, aprimorando-nos no trabalho e no estudo, e dilatando a capacidade de servir. Em suma, a passagem pelo sepulcro conduzira-nos a uma vida melhor. Mas, e os milhões que transpunham o estreito limiar da morte, permanecendo apegados à crosta da terra? Incalculáveis multidões desse gênero mantinham-se na fase rudimentar do conhecimento. Apenas possuíam algumas informações primárias da vida. Exoravam o amparo dos espíritos superiores. Como as tribos primitivas reclamam o concurso dos homens civilizados. Precisavam de desenvolver faculdades, como as crianças de crescer. Não permaneciam chumbadas à esfera carnal por maldade, senão que se demoravam hesitantes no chão terreno, como os pequeninos descendentes dos homens se conchegam ao seio materno. Guardavam da existência apenas a lembrança do campo sensitivo, reclamando a reencarnação quase imediata, quando lhes não era possível a matrícula em nossos educandários de serviço e aprendizados iniciais.
Por outro lado, verdadeiras falanges de criminosos e transviados agitavam-se, não longe de nós, depois de haverem transposto as fronteiras do túmulo. Consumiam, por vezes, inúmeros anos entre a revolta e a desesperação, personificando hórridos gênios da sombra, como ocorre nos círculos terrenos, com os delinquentes contumazes, segregados da sociedade sadia, mas sempre terminavam a corrida louca nos desvãos escuros do remorso e do sofrimento, penitenciando-se, por fim, de suas perversidades. O arrependimento é, porém, caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu, razão pela qual esses infelizes formavam quadros vivos de padecimento e de horror. Vamos comentar, Magali? Bastante, né? Bom, aqui, deixa eu ver o que eu consigo lembrar, Pepita. Então, quando eles foram para... Eles se viram, né, na situação de vida aqui terrestre, né, humana aqui, física, e depois a morte, eles levaram um choque, né, num primeiro momento, porque as condições mudaram, né? Quer dizer, não tinha mais essa máquina fisiológica que nós temos aqui. Mas eles descobriram novas oportunidades, né, de servir, de se desenvolver, né? E aqui ele fala as possibilidades de crescimento espiritual haviam lucrado infinitamente, né? Eles podiam recorrer aos poderes superiores, entreter relações edificantes, tecer esperanças, sonhos de amor, projetar experiências mais elevadas no setor reencarnacionista. Então, isso aqui é muito rico, né? Quer dizer, a pessoa começa já a pensar em reajustes para si própria, e talvez também eles entre si trocavam informações, né? Então, aqui dá para ver que ele fala do estudo e do trabalho, né? Capacidade de servir, estava aprimorada, né? Isso daí, então, é maravilhoso. Agora, de outro lado, tinha uma multidão que não conseguiu estar nesse nível ainda. E o André Luiz, ele descreve aqui com muita compreensão, né? Que até ele compara como as crianças, né? O crescimento das crianças, que não é por maldade, né? Então, eles estão todos ali e eles também carecem de um ensino superior, mas eles não sabem nem como conseguir isso, né? Então, ele compara. Aí também ele vai falar de grupos que, ao desencarnarem, eles formam verdadeiras falanges de criminosos e transviados, né? E ele compara isso como acontece aqui entre nós, né, nos círculos terrenos, que vêm, às vezes, de uma sociedade sadia, mas eles vão para criminalidade, depois de um certo tempo, eles também vão se arrepender, quer dizer, todo mundo aqui está em evolução. E esses que vão já para a criminalidade, eles vão se arrepender, e vai levar um tempo para isso. Ele cita em algum momento aqui que vai consumir bastante tempo. E, e daí, uma frase que eu gostei muito aqui, né, que ele é a última da que eu li, ele fala assim: o arrependimento é, porém, o caminho para a regeneração. Isso é maravilhoso,
mas não é um passaporte direto para o céu, porque muitas vezes aqui a gente se engana, né? Ou às vezes em alguma conversa, discussão, ou até interpretação errada de algum texto, ou próprios textos que dizem, né? Você se arrepende, você vai para o céu. Claro, você vai mesmo, mas não é um passaporte direto, ele vai ter níveis de ensinamento, né? Para a gente conseguir essa evolução, né? Sublimar o espírito, né? Então ele fala, a razão pela qual esses infelizes formavam quadros vivos de padecimento e de horror, né? Pepita, eu fico por aqui. Muito bem. Eu acho que você falou bastante, mas olha, quando ele vai comparar aqui, ó, exatamente aqueles que desencarnam, mesmo passando por momentos difíceis, como foi o caso do André, que fez o seu estágio no umbral, mas uma vez acolhido, ele opta pelo aprendizado, pela educação, por evoluir, então, por aproveitar todos os ensejos que se lhe apresentam para crescer. A gente vê no nosso lar, primeiro, o exercício que ele teve que fazer com relação ao desapego, aquela coisa da família, minha esposa, a esposa estava já casado com outro, e aí ele vai trabalhando, o sentimento vai lapidando, então ele escolhe ascender, ele escolhe o caminho da elevação, mas aí ele para verificar que, olha, em compensação, uma imensidão, ele fala em milhões, né, de irmãos que eles desencarnam, estão tão apegados às sensações que eles ficam, primeiro, uns ficam apegados à crosta, apegados aos seus ambientes familiares, apegados àquilo que lhe dá prazer, e não desapegam, e ficam ali, às vezes, décadas ou mais. Mas outros entram pelo caminho da revolta. A revolta, assim, pelo que a gente vem estudando, nós vemos que a revolta é talvez o sentimento que mais nos afasta de Deus, a revolta. Porque o revoltado, ele não se reconhece como o causador dos seus problemas. O revoltado acha que todo mundo tem culpa do que lhe está acontecendo, menos ele. Ele é vítima. E aí ele se revela contra tudo e contra todos. E aí ele vai falar que ele passa muitos anos, eu diria séculos ou milênios. A gente vê no própria obra do André de espíritos que se demoram por séculos e alguns por milênios na liderança das sombras. Por que isso? Porque eles não têm a coragem de encarar os próprios problemas. Muitos deles também cometeram crimes tenebrosos. A consciência pesa, mas eles não querem encarar o momento da reparação. Não querem. Então, eles precisam, eles se revoltam. Eles passam a se rebelar, a se revoltar, e aí acontece de ficar nesse processo, às vezes, muito longo, e aí ele vai dizer que se transformam, como ele diz aqui, horríveis, personificando hórridos gênios da sombra, em que a fisionomia muitas vezes perdem a forma humana, passam a liderar falanges da sombra, da criminalidade, e aí, mas ali eles mandam, e eles querem continuar tendo o sentimento de poder que eles tinham aqui. Então, nem todos, digamos assim, aqueles líderes do mal que estão aqui encarnados, quando desencarnam, eles vão para começar a purgar. Muitos são absorvidos pelas antigas falanges, pelas suas inteligências, e continuam operando na liderança do mal. Por isso, quando a gente diz assim, ai meu Deus, tomara que fulano, né, fulano devia desencarnar, de repente para fazer mais mal ainda, porque talvez se ele vai para um poder desse de liderança, ele pode cometer outros problemas mais graves ainda. A gente não sabe.
Então, e isso às vezes leva séculos e milênios, não são alguns anos, não. A revolta nos distancia de Deus. E aí a gente precisa ter aquele momento em que a dor você não aguenta mais e você pede realmente clemência e misericórdia. E aí a frase que a Magali leu, eu também adorei essa frase. Por quê? Porque ele diz que o arrependimento é caminho para a regeneração, mas não é passaporte. Porque o fato de você se arrepender não nos isenta da necessidade da reparação. Então, eu estou arrependido, ótimo. Então, a partir de agora, vai começar a enfrentar todos os processos de reparação. Aí vem realmente, sabe, a escalada do filho pródigo para subir a ladeira com os pés cansados, com os joelhos desconjuntados, é a subida da ladeira de retorno à casa do pai, que é difícil e que nem todo mundo quer enfrentar. A gente vê a dificuldade dos espíritos quando vêm para reencarnar, que sabem que vão reencarnar em encarnações dolorosas, eles ficam desesperados só de pensar em ter que reencarnar em corpos defeituosos, em famílias desorganizadas, sem o Lá em amparo Memórias, necessário. lá em Memórias do Suicida tem isso lá, né, Pepito? Tem. Não sei se você lembra. Esses espíritos que iam reencarnar estrupiados, em famílias desconhecidas, paupérrimos, nossa, né, mostra isso que você está falando, eu lembrei. Ficam, assim, agoniados mesmo. Bom, Carinha quer ler um pouquinho? Tá sem som, Verinha, tá sem som. Eu tiro o som que a Mel fica latindo às vezes. São 16h46, ainda dá tempo. Acho que dá tempo para ler um pouquinho, sim. Em várias experiências, via-os conturbados e aflitos, assumindo formas desagradáveis ao olhar. Nos casos de obsessão, convertiam-se em recíprocos algozes, ou então em verdugos frios das vítimas encarnadas. Quando errantes ou circunscritos aos vales de punição, aterravam sempre pelos espetáculos de dor e de miséria sem limites. No entanto, era forçoso convir, eles, os desventurados, e nós outros, que continuávamos trabalhando em ritmo normal, atravessáramos portas idênticas. Talvez, em muitos casos, houvéssemos abandonado o invólucro material sob o assédio de doenças análogas. Isto considerando e por desejar conhecer a lei divina, a divina lei, que não concede paraísos de favor, nem estabelece infernos eternais. Confragia-me o contemplar as imensas fileiras de infortunados. Efetivamente, identificara numerosos deles em câmaras retificadoras, através de múltiplas instituições de beneficência. Todavia, esses, situados na zona de amparo fraterno, apresentavam a seu favor sintomas de melhora quanto ao reconhecimento das próprias falhas ou aos créditos espirituais de que gozavam, mercê de certas forças intercessoras. Para aqui eu continuo, Patrícia. Eu acho que você pode pegar o próximo parágrafo, que é pequenininho. Os infelizes a que aludimos provinham, porém, de outras origens. Eram os ignorantes, os revoltados, os perturbadores e os impenitentes, de alma impermeável às advertências edificantes, os enfatuados e os vaidosos,
dos mais vários matizes, perseverantes no mal, dissipadores da energia anímica em atitudes perversas diante da vida. Pode Aqui, então, comentar. bom, ele está, assim, falando daqueles espíritos, né, que são conturbados e aflitos, e assumindo, assim, essa aparência desagradável de se olhar. E, às vezes, eles se convertiam em obsessores, em verdugos frios das vítimas encarnadas. Eles não tinham noção nenhuma do que estava acontecendo com eles. E eles, então, também ficavam envolvidos num espaço circunscritos, que ele diz, né? Aos vales de punição. Eu acho que tem libertação essa parte, né? Das pessoas, desses espíritos tão sofredores, porque agem de acordo com... Libertação é uma cidade planejada por eles mesmos, né? Não Aham. é que seja, É tipo um vale de punição, lá não deixa de ser um vale de punição também, né? né? Aterravam sempre pelos espetáculos de dor e miséria sem limites, quer dizer, eram espíritos muito endividados, né? E que se compraziam em se ligarem a vítimas encarnadas. Ele também fala, né, comparando que todos que estavam ali, inclusive ele e aqueles que viviam na colônia, tinham atravessado as portas idênticas, isto é, tinham desencarnado. Só que, só que cada um dentro do seu entendimento, né? O seu entendimento. Então, aqueles que não conseguiram ultrapassar aquela barreira e não foram, como fala aqui no início, né? Não foram matriculados no educandário, não conseguiram entrar ali de acordo com o seu comportamento, né? A seu modo de agir. Então, eles todos, todos desencarnaram, mas alguns ficaram em locais de sofrimento, por eles mesmos terem agido tão mal, né, na vida quando estavam encarnados. E aí ele fala, né, que ele ficava com muita pena contemplando essa fileira de infortunados, né? E ele também fala sobre as câmaras retificadoras, e fala no livro Nosso Lar, né, aquele lugar onde as pessoas eram tratadas, né, com passes, e André Luiz trabalhou lá também. Então, ele comenta, né, e identificou numerosos deles em câmeras retificadoras, que eles já estavam num processo um pouquinho melhor do que aqueles que viviam daquela maneira, se envolvidos em obsessões, ou então nos vales de punição. Punição que eles mesmos, né, eles mesmos se puniam por seu comportamento, né? Deixa eu ver o que mais. Então, ele fala que esses infelizes eram aqueles que ignoravam a doutrina, ignoravam Jesus, ignoravam Deus, eram os revoltados, eram os perturbadores e os impenitentes. E ele fala também daqueles infatuados que se achavam o máximo, né? Os vaidosos, mas que perseveravam no mal. Então, na verdade, ele fica comparando, né, aqueles infelizes, né, com esses comportamentos, porque eles não têm prontidão para entender tudo que se passa no mundo espiritual. E sofrem, né? Sofrem muito, porque ainda vai chegar o momento deles, a gente sabe disso. Eles perseveram no mal, né? São dissipadores da energia anímica, quer dizer, eles chegam próximos às pessoas, né? Não sei se eu estou falando certo, mas eles gostam
de absorver a energia, será isso? Eles são dissipadores da própria energia anímica, dos outros também, mas eles não valorizam a potencialidade deles, ou seja, sejam filhos que malbaratam a providência divina. Eu acho que aqui a frase que eu acho que quando ele diz assim, quando era ignorante, revoltado, você já falou, mas são os impenitentes de alma impermeável às advertências edificantes. Ou seja, são aquelas criaturas, não que muitas vezes os ceareiros do bem vão para auxiliá-los, mas eles não aceitam. Eles não aceitam, eles rechaçam, eles não querem. Então, almas impermeáveis às advertências edificantes. E tem uma outra colocação aqui que eu achei interessante, e eu queria até que vocês, não sei se eu estou certa ou não, quando ele diz assim: nos casos de obsessão, convertiam-se em recíprocos algozes. E aí eu fiquei imaginando, assim, de alguns casos que a gente acompanhou, em que eles são os algozes da vítima que está sendo obsediada, mas a vítima é algoz também do obsessor. E aí a gente vê muitas vezes, conversa com a pessoa e ela diz assim, mas eu não consigo perdoar. Ela não sabe exatamente o que passou, mas eu não consigo perdoar. Então, intimamente, aquela vítima que está sendo subjugada, ela também, através da imantação, ela também subjuga esse algoz, esse obsessor, né? Então, eu acho que é isso. Não sei se é isso, porque na hora eu botei até uma interrogação, e aí ou se transformam em verdugos frios das vítimas encarnadas. Verdugos frios. Aí já é o caso em que eles realmente se subjugam, não é? E criam essas situações. Então, esse trecho, não dá nem para a gente falar muito mais, mas continuo batendo na tecla da a deformidade que ele vai falar aqui, todos eles, né, via-os conturbados, aflitos, assumindo formas desagradáveis ao olhar, a deformidade perispiritual, muitas vezes animalesca, tamanha a desagregação das funções que não foram bem utilizadas, né? Então, depois a Verinha já falou dos sugadores de energia anímica, que eu acho que dissipadores, não é sugadores, dissipadores, mas são também sugadores, né? Então, eu acho que a gente está no final, né, Glória? Pepita, o que é energia anímica? É da alma, seria a tua energia que está, digamos, vinculada ao seu perispírito, ao seu fluido vital, à sua, sabe? Aham, Se aham. nós não tivéssemos essa energia anímica, não teríamos vida, Ah, sim. Uhum. né? Então, vai, próxima reunião, 7. É, 7 de março. Doce Maria, suave de luz, vem nossa prece perfumar
doce mãe de Jesus, vem, ó Maria, socorrer que sofrem peregrinos a dor, suplicando o teu doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este amparo. Os enfermos com teu manto divino, Então, nesse momento, nós agradecemos a Jesus pela oportunidade que nos concede de reunirmos em seu nome para esse estudo. Agradecemos pelo amparo, pela tutela, agradecemos pela presença de cada amigo encarnado e de cada irmão desencarnado que foi trazido ou para participar, ou para nos auxiliar, ou para também refletir como nós. Então, Mestre amado, somos eternos viajores do infinito. Nós aqui estamos ainda com os pés chumbados ao chão da terra, presos a tanta materialidade, presos ainda a tanta sombra. Te pedimos, Mestre, que possamos refletir e alargar o entendimento das questões espirituais, preparando-nos para o amanhã, pois todos, um dia, retornaremos ao lar espiritual. Então, ajuda-nos, Senhor, a aproveitar as oportunidades que nos concedes de esclarecimento e de reflexão, para que não retornemos, Senhor, de mãos vazias, de coração ressequido, sem levarmos nenhuma semente para semear no bom caminho. Te rogamos ainda, Senhor, que ampares a todas as criaturas que possam estar necessitando de amparo, que possam estar em nossos cadernos de prece, que se sintam, de alguma forma, necessitados do teu acolhimento. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.